Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1. E para começar esse estudo, nós vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor a direção para esse momento, para a gente possa entender melhor a sua palavra. Oremos. Pai, nesse momento, Senhor, nós pedimos a Tua ajuda, sabedoria e entendimento para que possamos compartilhar daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, para que as vidas que estão acompanhando nesse momento, elas venham entender essa mensagem e que elas possam viver essa mensagem. Nos ajuda, no nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz: Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Muito bem. Até aqui, Gui, a gente vê um pouco dos antepassados do Senhor Jesus. Quais nomes você poderia dizer que são muito conhecidos para todos que estão nos acompanhando? Sim. Podemos perceber aqui, nesses poucos versículos que a gente leu, que sem dúvida Abraão, muito conhecido, pai da fé. E juntamente com Abraão a gente consegue identificar Jacó, também bastante conhecido, o famoso que lutou com o anjo do Senhor. E também o rei Davi, que até hoje é lembrado, Existem canções e diversas histórias, que carregamos desse homem o qual Deus usou. Mas além desses nomes muito conhecidos, Gui, quais nomes você acha que nessa lista que lemos até agora, talvez as pessoas que estão nos acompanhando, elas nunca nem ouviram falar? Eu acredito que olhando para cá, identificamos, por exemplo, Boaz, pouco conhecido, pouco falado. Identificamos também Ruth, embora esteja um livro na Bíblia, mas poucas pessoas conhecem de fato a história. Identificamos também aqui até Jessé, o próprio pai do rei Davi. Muito bem, Gui. Interessante que essa é uma lista para a gente analisar por que ela está na Bíblia, Talvez a gente não conheça a maioria desses nomes, como o Guilherme destacou alguns, mas a gente vai continuar lendo. Eu queria que você tivesse isso em mente. Esses nomes talvez não sejam conhecidos para você, não sejam importantes para você, mas saiba que para Deus eles tiveram uma importância. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A importância da família. Quais são os valores da família que a gente pode aprender com os escritos bíblicos, com as histórias aqui registradas. Continue prestando atenção em cada nome, talvez você conheça alguns e outros nem tanto. Mas eu queria falar mais sobre esses nomes não muito conhecidos. No versículo 7, continua o texto dizendo que Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias e Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Gui, vamos dar mais uma pausa para a gente entender
desses personagens que você citou até agora, que foram todos que foram lidos, como esses mais conhecidos que você citou, eles servem de exemplo para nós hoje? Sim, sim. Podemos destacar, por exemplo, o rei Davi, né? Cujas histórias hoje perpassam fronteiras, né? Em todo lugar, em todas as nações. E o que me chama em Davi a atenção, né? Inclusive um acontecimento dele que me marcou muito ao ler, foi justamente como assim como você está passando, e eu também juntamente com Eliasson, em uma quarentena, em uma caverna, né? Onde ele estava fugindo do rei Saul. E ali, temendo a morte, ele se encontra na caverna juntamente com 300 homens, né? E ele clama ao Senhor. Percebemos diversos salmos, ele louvando, clamando ao Senhor, buscando o Senhor naquele momento de angústia. E ali eu aprendo com Davi, que quando realmente se encontramos em uma situação onde os nossos esforços, onde a gente não pode fazer nada pela nossa capacidade, temos o Senhor que nos socorre. Muito bem, Gui. E nós sabemos que essa é a história, um pouco da história dos antepassados de Jesus. Então, eu queria que você pensasse que, além do rei Davi, nomes que foram citados aqui que você nunca ouviu falar, por exemplo, Abias, Uzias, Amon, Jeconias, entre outros. Eles não tiveram uma história como a do rei Davi, muito conhecida por todo mundo. Mas saiba que eles tiveram um papel importante em relação à sua família. Então, saiba que Deus, Ele entende e Ele sabe o valor da família. Mas será que nós entendemos, realmente sabemos o valor da nossa família? De manter os princípios em todas essas gerações, para que, através de Abraão, através de Jacó, Isaac, mais à frente Davi e Salomão, surgisse alguém como Jesus, com os princípios que foram passados de geração em geração, de pai para filho, e especialmente de uma forma oral, não havia escrita, de muito acompanhamento, de muita dedicação, de muito ensino, de muito diálogo, de andar junto. Esse eram os valores da educação na família, e que eu e você nós temos a oportunidade de viver hoje, nesse tempo que estamos vivendo. Nós vamos continuar e vamos finalizar até chegar em Jesus. E eu queria que você pensasse o seguinte: eu não conheço essas pessoas, nem você. Mas você sabia que Deus, Ele está escrevendo um novo livro com nomes que a gente também não conhece? Uma lista de pessoas que Ele conhece, que fizeram a sua parte, o seu papel com relação à família, e valorizaram e entenderam que precisavam passar o temor a Deus, os princípios bíblicos. E esse livro que nosso Deus está escrevendo é conhecido como o livro da vida. E muitas pessoas que a gente não conhece, assim como eu não te conheço, você não me conhece, mas são nomes que contém nesse livro. E vamos entender por quê. Certo? A partir do versículo 12, diz assim: depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó.
E Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Muito bem. Então, hoje nós vamos entender mais um pouco sobre como funciona na Bíblia os ensinamentos de um pai para o filho. Eu já comecei a falar para vocês que muitos desses nomes, eles não são conhecidos, mas eles tiveram um papel muito importante para manter a sua descendência até a chegada do Messias, do Salvador do mundo. E como eles não tinham acesso à Bíblia, como nós temos hoje, eles contavam para os seus filhos as histórias de Abraão, de Noé, de Adão, de Moisés e a história do povo de Israel. E eles davam muito valor a isso, a manter a cultura, as tradições, os princípios, os valores de pai para filho em todas as gerações. Então, com certeza, Jesus, ele conhecia todas as histórias, mesmo sem ter acesso à Bíblia, como nós temos hoje, através do seu pai, através da sua mãe, que contavam as histórias da Bíblia. E todos esses homens que a gente leu aqui, como Matã, que gerou Jacó, mais um Jacó que gerou José, que foi o pai de Jesus, e todos os outros nomes, eles tiveram um papel muito importante. Talvez você esteja buscando entender qual é a sua missão, qual o sentido da sua existência. Mas a gente sabe que como forasteiros, peregrinos nesse mundo, estamos de passagem, precisamos deixar um legado. E o que seria mais poderoso do que a palavra de Deus, a mensagem transformadora que você pode transmitir para o seu filho, sua filha, para os seus filhos, para a sua família. E que eles vão passar, assim, para os seus netos, bisnetos, para as próximas gerações. Mas o mais importante é que o Senhor, nesse livro da vida, Ele está escrevendo o nome de pessoas não perfeitas, como nós que somos falhos, pecadores, mas de pessoas que reconhecem que Jesus Cristo é para Ele que todas as coisas foram feitas, que Ele sim merece toda a honra e toda a glória, por Ele ser o nosso Salvador, nosso Senhor, o Criador de todas as coisas. Ele é a palavra, e por isso nós vivemos para Ele, para anunciar o seu nome, fazer discípulos como Ele fez. E nós entendemos que todas as pessoas à nossa volta, elas precisam fazer discípulos também, assim como nós. E que precisamos deixar discípulos nesse lugar. E queria finalizar essa primeira parte falando que para você fazer discípulo, você precisa começar ensinando na sua própria casa, reunindo a sua própria família. E ali, diariamente, ensinando esses valores. Agradeço a sua atenção até aqui. Nós vamos continuar estudando mais sobre o livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos aprender sobre todas as áreas das nossas vidas. Fique com Deus, um abraço e até mais.